Olá, galera, seja bem-vindo a mais um podcast do Resenha de Negócios. E hoje eu tô aqui com meu querido amigo Pacheco. Tudo bem, Pacheco, da CDTech? Tudo bem? Tudo jóia, Grace. Mais uma vez um prazer estar com você aqui no Resenha de Negócios, né, para falar um pouco das soluções da CDTech, né, nesse estúdio lindo aqui, estúdio da Candelária. Top, um atendimento muito top aqui da turma. Prazer estar com você, minha amiga. Eu quero agradecer também o estúdio de podcast Candelária, que fica aqui no centro do Rio. E no final a gente fala mais um pouquinho sobre o estúdio. Hoje nós vamos estar abordando alguns temas que é de muita importância. Principalmente que envolve várias situações. Vamos botar dessa forma, né, Pacheco? A gente vai estar falando um pouco sobre seguro de vida, plano de saúde, responsabilidade civil, que tem muitas pessoas que não sabem nem o que é esse tipo de seguro, principalmente empresas, né, que não sabem como atuar, e o Pacheco, junto com a CDTech, vai estar dando os direcionamentos corretos para você que está aí do outro lado da telinha. Então, bora começar? Para começar, Pacheco, vamos com o plano de saúde? Beleza, vamos lá, toca aí. Muitas dúvidas. Toca aí que a gente vai respondendo aqui. Hoje em dia, o plano de saúde, ele é considerado como um investimento ou como um custo? O Grace, particularmente, tá? Eu que já estou há muitos anos aí no mercado, antes, né, de tudo, deixa eu falar pro público aí que não me conhece, sou Pacheco da CDTech, né, sou o diretor executivo do grupo CDTech, estou no mercado há mais de 25 anos, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em controladoria e finanças, passei 22 anos no mercado financeiro, sou pai do Henrique e da Valentina. Dupla flamenguista. Flamenguista, casado com a Dani, minha esposa querida, que eu amo, e tô aqui tocando essa empresa com muito orgulho, com muita dedicação, com muito amor, que é isso que preconiza, né? Quando você quer fazer algo bem feito, tem que ser com amor, tem que ser com paixão, né? Então, Grace, respondendo a sua primeira pergunta, né, minha amiga? O plano de saúde, na verdade, é uma segurança, né? Muito mais do que o investimento. Custo, não. Custo, eu tenho convicção de que não é um custo, né? Você pode tratar como um investimento quando você fala de uma empresa que tem os seus funcionários como beneficiários de um plano de saúde, porque você está cuidando, né, do seu ativo mais precioso, que são os funcionários. Então, o plano de saúde, né, se pudesse escolher um dos dois, na minha avaliação, é um investimento que você faz. Mas mais do que isso, é uma segurança. É saber que, além, né, do SUS, você tem, pelo menos, hospitais particulares, uma rede para poder te atender, né? Eu conheço e tenho certeza aqui que os nossos telespectadores, né, conhecem histórias, né, de pessoas que estão aí agonizando, né, em filas de espera intermináveis, aguardando um procedimento que não tem possibilidade de fazer um simples exame porque não tem um plano de saúde. Então, plano de saúde, mais do que tudo, é uma segurança. Conta pra gente, Pacheco, qual é a diferença entre o plano de saúde empresarial, o familiar e o individual? Existe essa diferença em valores, em benefícios, em redes? Muito boa sua pergunta, tá, Grace? Então, o plano individual, né? Hoje, poucas operadoras, né, de plano de saúde trabalham com o plano individual na sua essência, né? Então, a oferta ela é muito pequena.
Então, o plano individual é aquele que você tem um reajuste tabelado pela ANS, né? Onde todas as operadoras elas têm que praticar o mesmo reajuste, né? Tabelado. Aí você tem uma outra modalidade também, que é o plano de saúde pessoa física coletivo por adesão. É onde você pega administradoras de benefício, né? Algumas delas aí muito conhecidas, você tem aí Qualicorp, tem Supermed, e elas têm um agrupamento, né, de profissionais, por exemplo, grupo de advogados, grupo de engenheiros, grupo de professores, e elas juntam essas categorias de profissionais para fazer um plano, né, coletivo por adesão. Só que, quando você tem o reajuste desse plano de saúde, ele não é o reajuste que é dado pela ANS, né? Existe essa, digamos, essa possibilidade, né, jurídica, né, que foi conseguida aí por essas administradoras de benefício, e esse reajuste, na verdade, ele leva em conta essa massa dividida nessas categorias. Então, já tivemos casos de reajuste, né, de plano de saúde da ordem de 25%, de 26% de um ano para o outro. Então, de fato, é uma coisa que assusta um pouco, né? A pessoa que faz um plano de saúde e no ano seguinte você está pagando aí quase 30% a mais. E aí, falando do plano de saúde, né, familiar. O familiar é aquela pessoa que tem uma empresa, né, mas ela só está fechando o plano de saúde somente para ela e para a família. Isso é muito comum, tá, Grace? Na CDTEC nós temos vários grupos como esse. É um grupo, de fato, na sua essência, ele é familiar, até reconhecido agora pelo STJ, tá? Existe uma discussão jurídica hoje que esse reajuste desse plano familiar, ele também tem que ser tabelado pela ANS, tá? As operadoras, elas estão aí se adequando a essa nova realidade, porque você não está fechando o plano para a empresa, só está fechando para sua família. Então, é um plano familiar. E, quando você faz através do CNPJ, você tem uma diferença aí de preço bem significativa. E aí, por último, a gente tem um plano empresarial, que é aquele onde você coloca, né, os funcionários, normalmente, né, as operadoras e seguradoras, elas operam na modalidade compulsória, é quando você coloca toda a massa de empregados dentro daquele plano de saúde. Algumas aceitam adesão, tá? Mas assim, é muito comum fazer compulsório, até porque tem uma diferença de preço, né, quando você faz. E aí, o que leva-se em conta? Você tem que estar todo mundo lá no FGTS, bonitinho, todo mundo tem que estar registrado. E aí, a gente consegue aí boas negociações com as operadoras, né? E aí, você tem grupos que a gente chama do PME, né? Que é a pequena, média empresa. Você tem de 3 a 29 vidas, onde você tem uma tabela, né, seguida por todas as corretoras. O que acaba diferenciando é o atendimento, tá? Então, se chegar aí algum colega, meu amigo, você que está me escutando aí, como eu já disse em vários outros podcasts, cuidado com promessas mirabolantes. Não existe mágica. O que existe é proposta racional. Então, voltando aqui ao tema, o PME, como eu disse, né, de 3 a 29 vidas, ele é tabelado, e acima de 30 vidas, aí você tem uma condição que é compactuada com a seguradora ou operadora, que vai levar em conta a sinistralidade. Aí você vai ver, né, aquele grupo que usa muito, né, que você tem aí um uso exagerado,
né, do plano de saúde, onde pessoas fazendo tratamento, muitas pessoas com comorbidade, isso acaba impactando no preço do plano de saúde. Um outro aspecto também muito importante, Grace, que tem que se levar em consideração, isso já é uma premissa do plano de pessoa física, mas o pessoa jurídica, né? A gente sempre fala aí, você empresário que está escutando, preste atenção nessa dica que ela é importante. Quando a gente cota para a empresa, e aí o empresário, obviamente, ele quer dar o benefício, mas ele quer sempre, né, barganhar o menor custo possível. Qual é a dica que a gente dá? A dica que a gente dá é, pessoal, cota com coparticipação. Por que a coparte? A coparte, ela inibe os excessos. É verdade. Então, por exemplo, se você tem aquela pessoa, né, que faz a utilização, quanto mais de maneira exagerada, você vai inibir porque ela vai pagar o que ela fizer de procedimento. Então, foi lá fazer uma consulta, foi fazer exame de sangue. Eu quero fazer exame de sangue todo mês. Todo mês você vai pagar. Eu quero fazer uma tomografia computadorizada porque eu tô com uma dor e não sei o quê. E tem os hipocondríacos, né? Isso que eu ia estar falando. Isso acontece em todo lugar. Então, assim, é uma maneira de você dar uma trava. Por quê? Você só pode coibir com aquilo que vai doer no bolso. Então, quer usar, meu amigo? Tem problema. Quer usar 20 vezes? Sem problema. Vai usar, todo procedimento que você usar, você paga. A empresa vai pagar, né? E aí, dependendo da negociação que é feita, a empresa paga 50%, paga 70%, ou paga 100% do plano. Mas a coparticipação fica por conta do funcionário. A coparte é você que paga. Então, é uma maneira inteligente da empresa diminuir os seus custos. Um outro dado importante é também saber o seguinte: qual é a territorialidade? Se é uma empresa que funciona, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, tem a sua sede fixa no Rio de Janeiro, ao meu ver, se não tem ninguém viajando, se os funcionários não ficam, né, fazendo aí translado para outros estados, gente, faz um plano regional. Vai atender o seu funcionário muito bem. E você também pode fazer planos diferentes. Para a tua empresa, você quer fazer um plano para os teus funcionários e outro para a sua família. Pode, Pacheco? Pode. Inclusive dentro da própria operadora. Então você escolheu uma operadora para um grupo. Para um grupo, você escolhe uma categoria, né? Escolhe lá um plano. E para a diretoria, para os sócios, eu quero um outro plano de saúde. Pode fazer? Pode fazer, pessoal. Não tem problema nenhum. A gente cota lá para você. Sai tudo numa mesma apólice, direitinho, para melhorar lá o controle da empresa. E assim, tem negociações hoje bem interessantes, com plano dental incluído, né? Até com seguro de vida, né, acoplado, que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre esse tema. Então, é basicamente você saber aquilo que você precisa, né? E lá na CDTEC, a gente vai te ajudar nessa escolha, para você, de fato, não pagar mais do que você precisa. Agora, uma dúvida, eu acho que não só minha, né, mas de muitas pessoas, né? Tem muita gente que faz o CNPJ para poder ter esse benefício do custo da questão do plano de saúde empresarial, né? Porque se diz que o custo da pessoa física ela é maior do que você tendo um CNPJ. Então, assim, ao contratar um plano de saúde empresarial, realmente o custo, você consegue estar diminuindo no bolso da pessoa? Sim, é perceptível. Você diminui sim, tá? Isso é verdade, é verdadeiro. Então, para você, meu amigo, minha amiga, sabe para quem eu tenho falado muito isso, Grace, né? Como disse, né? Eu sou oriundo do mercado financeiro. Então, ao longo do tempo, aí, nos últimos anos principalmente, a gente teve aí uma saída, né, massiva de bancários, né? O mercado está mudando, pessoal. Sim. O mercado de trabalho está mudando, a inteligência artificial está aí
tá, né, trazendo inovações, alguns ofícios deixarão de existir, outros serão criados. Assim foi a história da humanidade, né? Então, os meus ex-colegas, eu tenho falado muito, né? Quando sai do banco, fala, meu amigo, abre o MEI para você. Ah, Pacheco, abre o MEI para você. Você vai ter o plano de saúde pela empresa durante um tempo. Depois, quando você for contratar, você vai ver a diferença. Então, para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo muito sobre isso. E é exatamente nessa linha, tá, Grace? Porque é verdadeiro. Quando você cota o plano de saúde pela pessoa jurídica, você tem preços mais acessíveis, você tem um custo-benefício muito melhor. E um outro detalhe que também as pessoas não sabem, presta atenção nisso, muda a rede de atendimento. A rede de atendimento, ela é ampliada quando você faz o plano de saúde através da empresa, do CNPJ. Não é a mesma rede. Você tem uma rede mais robusta quando você faz o plano de saúde através do CNPJ. Sim. E o que significa carência em um plano de saúde? A gente escuta muito falar, né? Ah, eu não posso fazer um exame porque eu tô na carência. Ah, eu só posso engravidar depois de tantos meses. Ah, o que é essa carência que assusta tanta gente? É assim, Grace, na verdade, né, digamos, é um mecanismo, né, de defesa das operadoras, né, de plano de saúde, das seguradoras também, em razão das motivações ao fazer aquele plano de saúde, né? Então, não é incomum, tá, minha amiga? Não é incomum a pessoa querer entrar no plano de saúde e no mês seguinte já quer fazer uma operação. Não é incomum e já aconteceu, tá, pessoal? Isso já aconteceu. A pessoa entrou na CDTEC, fez a cotação do plano de saúde, tudo é explicado. A gente faz questão, Grace, de fazer uma videoconferência para poder explicar sobre todas as soluções, né? Aí a gente faz uma vídeo para poder explicar como funciona o consórcio, que a gente falou, né, alguns dias atrás no nosso podcast. A gente faz uma vídeo para poder explicar sobre o seguro de vida, sobre responsabilidade civil e também do plano de saúde. Aí a pessoa, eu não tenho tempo, não dá para poder fazer. Gente, é assim, com todo respeito, e a gente respeita o tempo de todo mundo, a gente sabe a correria que tá. Agora, assim, eu não consigo fazer um diagnóstico se eu não souber quais são as necessidades que a pessoa tem. Então, essa é a importância de eu conversar com a pessoa para poder entender o que ela precisa. E aí, muitas vezes, acontece da gente fazer o processo, mas, puxa, eu estou fazendo um tratamento. Então, você não pode trocar o seu plano de saúde. Já aconteceu assim, eu vejo a carência como até uma prevenção da própria instituição, né, seguradora de plano de saúde, né? De a pessoa, às vezes, entrar no plano de saúde para poder fazer uma cirurgia e depois cancelar o plano de saúde. Porque a questão da saúde no Brasil é um pouco complicada, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas isso acaba dando para o plano de saúde vamos botar em aspas, um prejuízo, né? Porque você passou pelo aquele processo, portanto, quando você faz, você preenche o formuláriozinho. Se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se sofre de algum problema cardíaco, se está fazendo algum tipo de tratamento de CA ou qualquer outro tipo de tratamento. E isso acaba sendo uma prevenção para poder o plano de saúde saber quem é aquele beneficiário que ele vai passar a lidar. Olha, Grace, você foi brilhante no teu comentário. E é exatamente sobre isso. Então, por exemplo,
A pessoa não tem plano de saúde. Ela está chegando agora, né? Quer fazer um plano de saúde. Então, a carência dela, ela vai ter carência para tudo. A única coisa que não tem carência é para urgência e emergência. Então, 24 horas após o pagamento do boleto, vai estar liberada a urgência e emergência. Mas exames, né? Exame de sangue, exame de urina, 30 dias, normalmente. Exame de maior complexidade, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ecodoppler, 180 dias. Internação e cirurgia, aquela internação e cirurgia eletiva, né? Vou operar o braço, vou operar o joelho, por exemplo, só depois de 180 dias. Então, gravidez são 300 dias. Nós já tivemos o caso de uma pessoa que preencheu todo o formulário dizendo que não estava grávida, né? Tudo direitinho, a gente explicou sobre a carência de 300 dias, a pessoa entrou grávida e depois falou assim, poxa, mas isso não foi explicado. Como não foi explicado? Tá lá, na apresentação que a gente faz questão de enviar para todos os nossos clientes, e tá lá escrito, gravidez, carência, 300 dias. E o próprio contrato da operadora fala sobre a carência. Então, assim, tem de tudo, tá, Grace? Então, é de fato uma maneira da operadora ela se precaver. Há uma outra questão, por exemplo, a pessoa que vem de uma operadora, né? E ela já tem 12 meses de plano de saúde, aí ela tem carências reduzidas, mas não deixa de ter, tá? Então, se for um plano de saúde, pessoa física, ou se for um plano de saúde de 3 a 29 vidas, ela vai ter carência nos procedimentos. Entre em contato com a gente que a gente vai detalhar para vocês quais serão essas carências. Onde que pode ser negociado e onde pode não ter carência nenhuma? Planos a partir de 30 vidas. Aí tem que ter relatório de sinistralidade, a operadora vai fazer uma análise para verificar se compra toda a carência. Mas, via de regra, tem carência sim. E falando sobre o formulário, você preenche aquele formulário, que a gente chama da DPS, né, que é a Declaração Positiva de Saúde, e, dependendo do que você informar, se a pessoa tem uma doença pré-existente ou alguma comorbidade, a operadora pode aplicar o que a gente chama de CPT, né? Que é a carência por tempo, a carência temporária, né? Então, você tem uma carência que pode ser de até 24 meses. Então, tudo vai depender de qual é a comorbidade que você tem, qual é o procedimento que você fez recentemente, e você tem que falar a verdade, tá certo? É óbvio, sem exageros. A gente explica também sobre isso. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Aí, pô, você tá com dor de cabeça, você sabe que tem crise de enxaqueca aquela semana e tal. Beleza, tá tomando teu remédio, tá tranquilo. Se você chegar na entrevista, que tem operadora que faz entrevista. Se você falar na entrevista que você... tô com muita dor de cabeça essa semana, não tô bem. Pode ser que o médico da operadora te dê uma carência de até 1 ano, por exemplo, para você não fazer nenhuma tomografia da cabeça. Então, é só tomar alguns cuidados. A gente orienta, mas sempre fale a verdade. Agora, uma dúvida. Na questão da portabilidade, quando a gente sai de um plano para poder estar indo para outro, tudo que está nesse plano, eu saio de uma seguradora, né? De um plano de saúde, para poder estar indo para o outro. Então, tudo que está nesse daqui, ele vai... Por quê? A ANS, ela vive fazendo atualizações, né? E a última atualização que teve foi a questão dos valores de reembolso. Então, tem empresas que têm aquele reembolso muito grande, vamos botar de R$ 450 o teto máximo,
E aí, quando ela muda essa operadora de uma operadora para outra, esse valor de reembolso, ele permanece ou não? Uma vez que eu estou mudando de operadora, a nova operadora não tem esse valor, então não permanece esse valor de reembolso. Excelente pergunta, Grace, e preste atenção sobre isso. As operadoras, elas têm regras próprias. Então, ela tem um produto, e o produto dela é um produto de adesão. Então, você vai aderir às condições que a operadora ou seguradora tem. Então, não haverá uma modificação para poder atender aquilo que você tinha. Então, o que normalmente é feito, né, quando você tem, de fato, uma consultoria de plano de saúde, como tem lá o time da CDTEC, onde nós temos equipes que cuidam de cada uma das soluções. A gente tem equipe de plano de saúde, equipe de seguros, equipe para poder cuidar de consórcio, equipe para cuidar, né, do Vale Alimentação e Refeição. A gente fez isso para poder segmentar e dar a melhor consultoria possível. O que acontece é que você tem que colocar num plano equivalente, mas isso não quer dizer igual. E coberturas de hospitais muda, cobertura de laboratório muda, então você vai fazer a adesão e as condições serão aquelas da nova operadora. Então, o fato de você mudar não quer dizer que você vai levar consigo todos os benefícios que você tinha na outra operadora. E lembrando, a gente falou anteriormente, também tem a ver com a carência. Tem carência que mesmo você tendo o plano anterior, você vai ser obrigado a cumprir. Uma delas é exatamente a gravidez. A gravidez, se for plano, de 3 a 29 vidas, são 300 dias de carência. Ah, mas eu entrei e a minha esposa não sabia que estava grávida. Amigo, nós explicamos e tem lá no contrato, 300 dias. Então não tem como não dizer que não sabia. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante, é sério e fica um alerta aqui para todo mundo. E hoje em dia, tem limite de idade para você poder aderir ao plano? Boa pergunta, Grace. Olha, nós temos operadoras aí que estão aceitando, pasmem, até 99 anos. Glória a Deus, né? Até 99. Então, assim, a gama de atendimento, a gente consegue atender aí os velhinhos com muito amor, com muito carinho, né? A CDTEC tem aí um carinho especial por essa faixa de idade, porque é cuidado, né? É cuidar de quem já deu de tudo, já fez de tudo nessa vida. Agora conta pra gente um case seu. Vamos lá. Na sua experiência de vida, nesses mais de 20 anos, né? Você como gestor, hoje diretor executivo da CDTEC, qual foi um caso mais impactante onde ter um plano de saúde fez toda a diferença? De você chegar, ver, observar e viu que se aquela pessoa não tivesse ali naquele momento, aquele plano de saúde, poderia ter acontecido algo pior. Qual foi algo que vem assim na sua memória, assim? Ah, Grace, eu vou pegar um exemplo recente, né? De uma parceira querida da CDTEC, né? E ela fez questão de fazer um depoimento, né? Para mim, né? E eu quero ir lá no escritório dela, a gente já conversou sobre isso, ela vai fazer esse depoimento para a CDTEC, né? Onde ela me agradeceu por ter feito a indicação do plano de saúde para a sogra dela. E ela falou que graças a essa indicação, a sogra dela está tendo um atendimento de primeiríssima qualidade. Ela está sendo muito bem tratada, ela não tem do que se queixar. Ela está muitíssimo agradecida. É um momento
de muita dificuldade para a família, né? Uma senhora de idade. E graças, né, a essa sensibilidade que a gente teve de procurar ver qual era o melhor plano, a melhor indicação para essa senhora, ela hoje está tendo todo o atendimento necessário para poder ajudar a vencer essa comorbidade que ela tem. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho, né? Porque é um depoimento espontâneo e mostra a seriedade, né, que o nosso time tem em querer sempre fazer o melhor atendimento para os nossos clientes e os nossos parceiros. Isso é fundamental. Agora vamos mudar de um polo para o outro. Já falamos de plano de saúde, tiramos as nossas dúvidas, curiosidades. Agora para algo que também é importante, que é a nossa vida, né? Então, seguro de vida. Quando, num período atrás, né, nossa época, se tinha muito preconceito. Pelo menos assim, eu já trabalhei em instituição financeira, você foi meu diretor. Então, eu trabalhei na parte de seguro de vida, né? E eu percebia que tinha muito essa questão de preconceito. Quando a gente abordava uma família ou um cliente e se falava da questão do seguro de vida. A pessoa achava que você estava sendo, vamos botar assim, tá me agorando, quer que eu morra, né? Tá falando para mim fazer seguro de vida para quê? Ou então, eu vou morrer, ainda vou deixar dinheiro para fulano, né? Então, eu acho que hoje as pessoas já se conscientizaram mais um pouco a respeito do seguro de vida, né? De que é um benefício. Eu vejo como um benefício. Não vejo como ninguém tá agorando ninguém. Não, deixar bem claro, tá, gente? Quero que todo mundo viva aí por muitos anos. Mas você acha que quando a gente fala ainda desse assunto, se gera polêmica? Olha, Grace, eu vou entrar num assunto aqui, pessoal. Você que tá aí, ouça com muita atenção. Eu tenho muita coisa para poder falar sobre esse tema, tá? Para quem é corretor de seguros, né? E eu que estou à frente do grupo CDTEC, esse é um tema valiosíssimo. O tema do seguro de vida na verdade, é um assunto, né? Que pela sua essência é a missão do corretor. Eu tenho como missão de vida e missão de empresa de levar esse conhecimento ao meu público. E você, empresário, você, cliente, você, parceiro que está ouvindo, presta atenção, porque eu tenho dicas valiosas para vocês. Falando sobre o tema, sobre a pergunta que você fez, veja só que dado curioso, tá, Grace? Segundo a pesquisa da BBC Brasil, 70% dos brasileiros acreditam em Deus. 19% acreditam em uma força suprema. Então, a gente está falando de 89% das pessoas creem, né, que existe algo muito maior entre nós. E veja só, quando eu converso com algumas pessoas, falam assim, sobre seguro de vida, o negócio é meio esquisito. Não, esse negócio aí, não quero saber muito disso, não. Pessoal, o seguro de vida, presta muita atenção. Não é se você vai usar, é quando você vai usar. Então, vou falar de novo. O seguro de vida não é se você vai usar, é quando você vai usar. Ou todo mundo esqueceu que a gente vai partir dessa para melhor. Eu só tenho uma certeza na vida. Essa é a única que temos. É a única certeza que eu tenho. O restante eu não sei, mas que eu vou morrer um dia, eu vou. Sim. Então, segundo Eduardo Gianetti, que é um economista sensacional, né? Lecionou em Cambridge, e ele fez um livro, né? Que eu li e recomendo a todos, O Valor do Amanhã. E lá, ele disse uma frase que marcou a minha vida, que diz assim,
A vida é um arco finito de duração indefinida. É exatamente sobre isso. Eu sei que vai ter fim, eu só não sei quando. E é exatamente aí que vem o seguro de vida. Então, as pessoas, né, de uma forma geral, elas começaram, né, a se preocupar muito com esse tema, principalmente depois da pandemia, tá, Grace? Então, depois da pandemia, você teve uma procura massiva pelo seguro de vida. As pessoas bateu aquele estalo falando, bom, eu posso morrer a qualquer momento. Então, a humanidade num todo falou assim, bom, tá iminente, eu posso partir dessa para melhor a qualquer momento. E aí, houve uma procura muito grande. Então, o que faz com que a pessoa não queira saber desse tema, né, ou fuja desse assunto, é o medo paralisante. Ele tem medo do assunto e aquilo paralisa ele. E aí ele não quer ouvir falar sobre o assunto que pode mudar, olha só o que eu estou falando, ele pode mudar a história da família dele e dele próprio. Então, é um tema de suma relevância, é um tema que eu carrego comigo como missão. Eu quero difundir esse conhecimento para todos que me cercam. E o que eu puder fazer para poder ajudar as pessoas e fazer com que elas entendam a importância do seguro de vida, pode ter certeza que eu não vou medir esforços. Sim. E quais são as coberturas que poucas pessoas sabem que tem ali? Porque as pessoas acham que seguro de vida é só para poder fazer o velório, né? E não sabe o que está ali por trás de todo aquele benefício que você tá ali pagando. Que seguro de vida não é só para poder enterrar, gente. Exato, Grace. Muito bem lembrado. Bom, as coberturas mais conhecidas, né? Morte, a gente tem morte acidental, né? Você tem a assistência funeral individual ou familiar, também é muito comum. E aí você tem, né? Você tem a doença, né? A doença degenerativa, que você tem direito à indenização, né? Por doença, por incapacidade. E você tem a indenização por incapacidade permanente. Permanente, tá? Não é temporária. Então, se você for lá, o INSS laudar que você não tem mais condições de exercer atividade laborativa, você tem direito a receber. Olha, também as pessoas não sabem disso. Uma vez que você sofra um acidente e você seja laudado pelo INSS, que você não tem mais capacidade de exercer não possa mais exercer qualquer tipo de trabalho, você recebe a indenização em vida. E isso também vale para doença degenerativa. Você tem outras coberturas, aí já foge um pouquinho do conhecimento geral, que é a diária por internação hospitalar. Principalmente profissional liberal, autônomo, que não tenha plano de saúde, ou mesmo que tenha, pode contratar, né, esse item na composição do seu seguro. Isso vai dar direito a ele ter uma indenização por quantos dias ele ficar internado. E você também tem a diária por incapacidade temporária, que é chamada DIT. Então, você ficou por um tempo afastado do seu escritório ou da sua atividade, você recebe uma indenização da seguradora. E aí tem outras coberturas. Cobertura inclusive, tá, Grace? Para quem está fazendo tratamento inicial de câncer, você consegue fazer seguro de vida. As pessoas não sabem disso. Tem seguradora que cobre, olha, pasmem, 1.246 procedimentos cirúrgicos. Tem seguradora que cobre, mesmo que você
tenha tido AVC. E o público em geral não sabe disso. Então, quer falar sobre esse assunto, quer ter mais conhecimento, fala com o time da CDTEC, a gente vai te ajudar. Qual seria o prejuízo financeiro para uma família que perde o provedor sem ter o seguro de vida? Vou contar aqui o que aconteceu. Eu já passei por essa experiência que eu tenho seguro de vida, né? Mas se eu não tivesse passado, né? De repente, você consegue complementar essa minha... que vale muito para essa pergunta. Meu pai veio a falecer, eu tinha seguro de vida. E aí, o seguro de vida eu coloquei meu pai e minha mãe, que a gente pode estar colocando, né? Como beneficiários. E aí, esse seguro de vida, ele também cobre a questão do funeral, no caso de falecimento, né? E aí, gente, eu confesso que se não fosse o seguro de vida, ia me dar uma dor de cabeça, assim, ferrenha. Porque ele me deu toda a assistência, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Mas ninguém está preparado para a morte, né? E o nosso lado egoísta, ninguém quer perder um ente querido, né? Quer que fique, a gente reclama, mas ninguém quer perder. E aí, quando chegou essa situação... na mesma hora eu liguei para a central, eles me deram todo o apoio, mandaram eu entrar em contato com a funerária me deu todo aquele suporte, como ele veio a falecer dentro de casa, então a funerária foi até dentro de casa para poder estar retirando, né, o corpo para levar pro cemitério para fazer todo o trâmite, né, da questão. E aí, assim, quando chegou no cartório, tu chega no cartório, tu bate ali... E olha, eu estava vendo pessoas ali, assim, na mesma situação que eu, mas com umas burocracias, umas burocracias, assim, que eu achei surreal. Literalmente, eu achei surreal. Porque, assim, você já está ali num momento sensível. É um momento de fragilidade, né, Grace? Entendeu? E aí você se vê assim meio impotente, sabe? Do tipo assim, nossa, eu tô aqui, eu tenho que ser forte, eu tô enterrando um ente querido meu, e aí eu tenho que dar apoio, acolher, né, o outro lado. E chego aqui, pede isso, pede aquilo, pede testemunha, tem que ser 2 testemunhas, tem que ser mais não sei o quê, tem que ser... Então, assim, eu me vejo a pessoa que não tenha esse apoio, porque eu tinha o seguro de vida, então eu ainda consegui ser mais rápida, né? Vamos botar dessa forma assim. Mas a pessoa que não tem, o impacto que isso causa, porque você tem que estar vendo a questão do cemitério, aí você tem que estar vendo o jazido, aí você tem que estar vendo o caixão, aí você tem que estar vendo tantas outras coisas que a pessoa que tem o seguro, ela te poupa disso, né? Então, assim, eu como testemunha viva, né? O seguro de vida, ele é algo que te acolhe. Vou botar dessa forma, assim. Posso estar errada. Mas aí você que é especialista nisso, você vai estar me falando. Não, Grace, o teu depoimento é fantástico. E ele corrobora exatamente com o que preconiza o seguro de vida. É exatamente isso, pessoal. É dar tranquilidade no momento de muita dor, no momento onde todas as pessoas estão fragilizadas. Então, é assim, o provedor, né, o empresário, né, que muitas das vezes a gente vai fazer visita e tal, aí a gente vai falando sobre todos os temas, aí quando você chega no tema de seguro de vida, não, sobre esse assunto aí... Não, depois a gente vê isso. Meu amigo, deixa eu te falar então uma coisa. Eu só vou registrar aqui que eu falei sobre esse tema com você, tá? E assim, se algo vier a acontecer, pelo menos eu estou com a minha consciência tranquila que eu fiz o meu trabalho e eu consegui... falar com você sobre esse tema que eu quero que seja muito relevante. A partir daquele momento, eu botei um elefante atrás da orelha dele. Uhum. Porque, assim, eu falei para ele da importância do tema, que para ele não deu muita bola. E, assim, para quem eu tenho oportunidade de falar, porque, assim, a questão toda é você ter a oportunidade de falar. Que, assim, Grace, está todo mundo, eu estou muito corrido. Você tem que fazer as suas escolhas.
Sim. O que você quer escolher? Você quer escolher planejar, porque o seguro de vida, pessoal, o seguro de vida é um planejamento financeiro. Eu que fiz Ambima, eu sou investidor profissional, né? Eu tenho certificação da Ambima. Não exerço hoje, né? Porque hoje eu toco o grupo CDTEC, foi uma escolha de eu não fazer gestão de ativos. Mas obviamente que eu aplico os meus conhecimentos nos atendimentos. E um desses conhecimentos é o planejamento financeiro através do seguro de vida. O seguro de vida ele tem que entrar nessa equação. E tá lá. Se você é o provedor, se você é o empresário e você é o provedor da sua família, você tem que ter o seguro de vida. E aí tem uma continha que a gente faz lá. De 5 a 10 vezes o seu faturamento bruto, né, a sua renda bruta. Por quê? No momento da sua falta, vai cair o chão para sua família. Se você não faz o seguro de vida é o seguro que eu chamo de seguro do amor. É o seguro onde você protege as pessoas que você mais ama e a si mesmo. Eu acabei de dar exemplo que você pode usar ele em vida. Se você tiver uma invalidez permanente, você resgata o valor. Se você tiver uma doença degenerativa, você também resgata o valor em vida. Então, o seguro de vida é um seguro do amor. É o seguro onde, na sua falta, a sua família, ela continua a vida. Até dar tempo para que as pessoas pensem no que fazer. Não vai ter que mudar de apartamento de uma hora para outra, não vai ter que vender o carro às pressas a preço de banana, não vai ter que se desfazer dos bens que foram construídos a vida inteira, né? A gente tem depoimentos assim, e muito impactantes, né? De pessoas que foram atendidas uma vida inteira por um corretor e o cara tinha pólice de tudo. Seguro empresarial, plano de saúde, ele tinha tudo quanto é seguro, você imaginar, residencial, tudo. E o cara faleceu. Quando faleceu, a esposa começou a ir no banco, procurar a pólice do seguro de vida. Não tá comigo. Não, tá com fulano, ele que cuida de todas as apólices do seu marido. Foi lá no fulano, chegou no fulano... vim procurar a pólice do seguro de vida porque meu marido só fechava... Então, esse seguro eu não fiz. Não fez? E aí, esse colega, infelizmente, ele teve que ouvir da viúva o seguinte: eu não sei quem foi mais irresponsável. Se foi o meu marido, que não contratou o seguro de vida, ou você, que nunca ofereceu. Grace, eu tenho como missão nunca ter um diálogo desse com a esposa ou com o esposo de um cliente ou de um parceiro meu. Então, assim, isso é muito importante, isso é muito sério e as pessoas têm que ter esse tema com muita seriedade. Tem que ter consciência, né? Acima de tudo. E um outro dado. Gente, a gente tem um seguro de vida resgatável, né? Tem uma empresa aí muito famosa de seguro de vida, onde você tem lá aqueles pastinhas, né? Com terninho, Armani, o cara compra o terno de 5 mil, porque, gente, isso tem lá, tá? O treinamento deles é assim, eu conheço. Assim, eu tenho o mesmo produto que eles têm, tá? E assim, eu explico pra você como funciona na prática. Eu sei como funciona. Então, você quer fazer o seguro de vida resgatável para você ter acesso à tua grana, às contribuições que você faz? A gente tem esse produto. Conversa com a gente. Gente, a CDTEC vai te surpreender. Agora vamos para abordar um outro assunto que também é um pouco polêmico, mas que não se tem muito conhecimento. Ah, mas peraí. Antes disso aí, Grace, deixa eu falar com você 2 exemplos que me marcaram muito, tá? Pra gente só finalizar esse tema do seguro de vida. Foram 2 jovens, tá?
E isso, eu trabalhava no banco, isso me impactou. Todo mundo aqui vai lembrar, aqui no centro do Rio, um estabelecimento chamado Frigideira Carioca. Esse restaurante, ele funcionava, não sei se foi na Praça da Cruz Vermelha, e tinha um jovem que estava atravessando na calçada quando o botijão de gás explodiu, e aí explodiu o restaurante como um todo. E aí, todo mundo começou a apurar. Na época, era cliente do banco que eu trabalhava. E, pasmem, tinha sido oferecido há 15 dias atrás o seguro empresarial para o Frigideira Carioca, e o empresário entendeu que não era importante naquele momento. Ou seja, ele acabou com o negócio dele e faliu, não teve mais o que fazer. Mas o mais importante, falando sobre o seguro de vida, o jovem que atravessava a rua era funcionário do banco e tinha sido oferecido o seguro de vida para ele quando ele entrou no banco. E aí ele optou por não fazer. Então, a família dele, de origem humilde, né, não teve direito a essa indenização por conta de uma escolha ou por conta de não terem explicado para ele de maneira correta o porquê que ele deveria fazer o seguro de vida. A outra história é sobre a linha amarela. Todo mundo vai lembrar, anos atrás, aquela caçamba que estava aberta e que pegou uma passarela, e lá tinha um jovem que estava atravessando, né? Esse jovem era um morador da comunidade, da Maré. Era funcionário de banco. Funcionário da instituição também que eu trabalhava. E o que aconteceu? De origem humilde, um rapaz com todo mundo, todos os colegas amavam aquele rapaz. Ele era um funcionário com carreira ascendente. E aí, por uma fatalidade, porque fatalidades e imprevistos acontecem a todo momento. E o que aconteceu com aquele rapaz aquele dia foi exatamente isso, Grace. Ele foi vítima dessa fatalidade, não resistiu aos ferimentos, morreu no local e não tinha o seguro de vida que tinha sido oferecido para ele pela instituição. A família, os pais de origem humilde, continuaram morando no mesmo local onde morava a vida inteira, só que dessa vez com o luto familiar, da perda, né, do filho. Então, assim, pessoal, essas histórias acontecem todos os dias. E eu não quero que você, a sua família, seja vítima de mais uma história como essa. Então, fala com a gente. Eu tenho a solução adequada para você. Vamos para o próximo tema, minha amiga. O que é responsabilidade civil no seguro? Excelente. Esse é um tema que eu gosto bastante. Sabe que depois que eu deixei, Grace, o mercado financeiro, né, eu passei a me debruçar um pouco mais nesse tema, porque no banco você fala de uma maneira muito superficial, né? Mas o seguro de responsabilidade civil, ele tem uma importância gigantesca. O seguro de responsabilidade civil é aquele que vai proteger a sua operação. Eu costumo dizer para os empresários que é o segundo seguro mais importante da vida dele. O primeiro é o seguro de vida, que eu acabei de dizer. Depois do seguro de vida, o seguro de responsabilidade civil é aquele que vai proteger o negócio dele. É o que vai proteger, ele também é conhecido, tá, Grace? No mercado como errors e omissions, né? Então, erros e omissões. Então, tudo que a tua empresa faz, né? E na prestação de serviços com outros clientes, tudo isso pode acontecer
algum problema nessa relação, algum erro ou alguma omissão que vai gerar uma multa, vai gerar um encargo, onde você pode ser acionado judicialmente a pagar por essa importância. E é aí que entra o seguro de responsabilidade civil, que você protege a tua operação como um todo. Você, na verdade, divide com a seguradora o risco do teu negócio. Você não assume para si toda a responsabilidade se o teu cliente vier batendo na tua porta solicitando uma indenização. Então, o seguro de responsabilidade civil, pessoal, em síntese, é aquele que protege a sua operação. É um seguro importantíssimo. Ele tem que ser feito, ele deve ser feito por qualquer empresa profissional liberal que queira exercer a sua atividade com credibilidade. É fundamental. Sim. E esse seguro de responsabilidade civil, ele também protege contra processos judiciais para a empresa? Sim, Grace, ele protege, ele tem lá, né, dentro das suas coberturas. Então, a empresa ela foi acionada judicialmente. Tem cobertura, né? Você vai pagar uma franquia para ter acesso a essa cobertura, como se fosse um seguro, né, de carro ou um seguro empresarial, você também paga, e nisso você vai ter acesso a um corpo jurídico que vai cuidar desse processo para você. Também, tá, Grace, tem cobertura de assessoria de imprensa, se houver necessidade. Se lá na cláusula que você tem com a empresa, se for mediação ou arbitragem, também há cobertura por parte do seguro de responsabilidade civil. Essa da assessoria de imprensa, veja só, vamos imaginar que alguém, de maneira dolosa, né, venha a macular o teu negócio de maneira deliberada, e aí ela começa a falar mal na praça sobre a sua atividade porque teve um problema com você e aí não quis resolver dialogando, e aí preferiu levar isso para as redes sociais de uma maneira a tentar manchar sua reputação. A seguradora, você pode acionar o seguro de responsabilidade civil, a seguradora vai contratar uma assessoria de imprensa para poder fazer reportagens, né, mídia, para contrapor a essa mídia dolosa, e vai contratar um escritório para mover uma ação por calúnia e difamação contra essa pessoa, né, ou esse cliente ou essa empresa que está difamando o seu escritório. Então, assim, você tem coberturas fantásticas. O seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que ele é essencial para o funcionamento de qualquer empresa. Ele também cobre danos morais, pelo fato de pegar essa parte de processo judicial? Cobre sim, Grace. É importante você falar sobre isso, cobre danos morais, né? Tem vasta cobertura. Para você ter uma ideia, o seguro de responsabilidade civil, ele cobre, por exemplo, vamos imaginar que você precisou se defender, né, atuar como preposto presencialmente. Hoje é muito incomum, porque você tem hoje muitas audiências por vídeo, né, por videoconferência. Mas vamos imaginar que o juízo exige a sua presença física. Paga, inclusive, as custas do transporte aéreo, paga as custas da tua hospedagem para você comparecer lá no fórum, paga o táxi. Então, assim, são coberturas, de fato, óbvio, uma vez contratadas, que vão dar aí todo um arcabouço, né, para aquela empresa, para que ela possa fazer o atendimento e fechar contratos de forma muito tranquila. Hoje, com o aumento de processos,
não ter esse tipo de seguro pode colocar a empresa em risco, o seu negócio em risco? Como você vê dessa forma? A empresa pode entrar em colapso. Grace, não, na minha visão hoje, o empresário, né, que não protege o seu negócio, porque isso é proteção ao seu negócio, ele pensa de maneira tacanha, né? Sim. Então, assim, eu já ouvi, tá? Uma empresária, né? Falando comigo, falou assim, Pacheco, mas, poxa, eu tenho que pagar franquia para ter seguro. Poxa, mas aí eu tô avaliando, vou ter que pagar 4 mil por ano, vou ter que renovar todo ano. Esse negócio é meio esquisito. Eu falei assim, tá, deixa eu te falar uma coisa. Você tem carro? Ela, tenho. Tá, você paga seguro do carro? Pago. E se você bater, você tem que pagar franquia, né? Para consertar. Sim. Falei, então é a mesma coisa. Aí eu falei assim, então vamos lá. Você paga seguro do seu carro, que é um bem que você adquiriu através do teu trabalho, da tua empresa. Então, do teu bem que você comprou, você acha importante ter o seguro. Agora, de onde veio a renda para você comprar o seu carro, da sua casa, você não acha importante segurar? Aí ela, Falei, pois é. Fica para você pensar. Grace, é assim, a mudança de mindset, né? A mentalidade é que precisa mudar para a pessoa entender o sentido da proteção do negócio. Então, se eu protejo meu negócio, óbvio, eu estou protegendo tudo. Eu estou protegendo a minha renda familiar, eu estou protegendo o meu patrimônio. Você está se protegendo como um todo. Como eu disse, tem que ser complementar. Você tem que ter o seu seguro de vida, em primeiro lugar, e depois, sem dúvida, você tem que ter o seguro de responsabilidade civil. Mas eu pago todo ano. Sim, você paga todo ano quando você paga o seguro do carro. Sim. Como você paga o seguro residencial, que você tem que ter, é uma proteção, você está protegendo o seu negócio. Veja, tem gente que fala assim, o seguro de 2 mil tá muito caro pro meu negócio. Tá. Você paga 4 pro do carro, né? E aí, Grace, pasmem. Eu tenho a pólice com prêmio, né? A pessoa que pagou. Eu tenho prêmio de 42 mil. Eu tenho prêmio de 25 mil. Eu tenho prêmio de 15 mil. Essas pessoas que pagam essa importância é porque sabem o valor do seu negócio. Elas têm absoluta convicção que o mais importante é ela proteger o negócio dela. Porque ela sabe que se ela tiver um processo, ela acaba com o negócio dela. E assim, o seguro num todo, tá? Não só a responsabilidade civil, mas seguro de vida, eu vejo como uma prevenção da causa. Vamos botar dessa forma. Exato, Grace, é assim, o que me chama a atenção, mas isso é minha missão, tá? Sim. Isso é minha missão. A minha missão é mudar a mentalidade das pessoas para que elas entendam a importância de se proteger e proteger o seu negócio, né? E, claro, paralelamente, a gente também colocar o planejamento financeiro, né? Através lá do consórcio, que a gente tem uma solução muito robusta, muito boa do consórcio. A gente tem o próprio seguro de vida que a gente falou, que dá para fazer o seguro de vida resgatável, mas falando do responsabilidade civil. Gente, só para você ter ideia, tá? Eu já vi de tudo, tá, Grace? Eu já vi de tudo. Eu já vi profissional. Falar de uma categoria que eu amo, né? Alô, contadores, né? Queridos contadores, né? A turma do CRC, que eu tanto amo, tanto admiro, tá?
Um beijão para vocês. Então, assim, eu estava num evento, né, com o Rafa, que é o presidente do CRC, e ele fez uma pergunta num dado momento. Falou assim, quem aqui já teve algum sinistro aí nos últimos 2 anos? Levanta a mão. Mais da metade da sala levantou, ou seja, teve problema. Aí você pergunta, quem dali tem seguro de responsabilidade civil? Pouquíssimos. Eu tô te avisando, eu tô te informando que você vai ter problema. E aí, olha que dado. Eu já tive contador que teve que fechar o escritório. Eu tive contador que teve que vender o carro para pagar uma dívida, por quê? Era o maior cliente do escritório. Cliente que indicava cliente. Aí teve um problema de uma funcionária que calculou errado as guias, e o problema, quando você faz as obrigações, né? Principalmente com a Receita Federal, a multa e o encargo vem depois. Então, anos depois veio aquela multa. E aí, como é que paga? Tem que pagar, porque o cara tá certo. Teve que vender o carro. Teve outro que assumiu uma dívida de R$250 mil, parcelado a perder de vista. Tá lá, assinou o compromisso. Fechou. E aí, falei, meu amigo, o menor prejuízo é sempre o primeiro. Faz o seu seguro de responsabilidade civil. Na semana seguinte, fechou o seguro. Com prejuízo, fechou. Por quê? Ele entendeu ali a importância que é o seguinte, se eu tomar uma outra dessa, acabou meu negócio. Então, Grace, as pessoas precisam agir. As pessoas precisam se proteger. Não adianta pensar que não vai acontecer comigo. Você não sabe se vai ou não. O que você precisa é se proteger e proteger o seu negócio. Estamos chegando mais um final de podcast maravilhoso, com todo esse conteúdo. E, Pacheco, o que você pudesse dar de conselho dessa parte toda, né, de seguro, de plano de saúde, para as pessoas que estão nos assistindo, na parte, você como empresário, como pessoa física, como pai, esposo, como acolhedor, qual o conselho que você daria para essas pessoas? Eu tenho 3 palavras que são mantras, tá? 3 palavras que são mantras dentro da CDTEC, né? E que estão muito enraizadas naquilo que eu acredito. A primeira delas é proteção. Proteção. Proteja a si mesmo e proteja o seu negócio. Tem que se proteger. Não pensa que não vai acontecer com você. Pode acontecer. Existe probabilidade. Então, proteja-se. Proteção é a primeira palavra. O segundo, segurança. Então, soluções para te dar maior segurança. Uma delas, o plano de saúde. Vai dar segurança para você, para sua família, para os seus funcionários. Vai permitir que você diminua o turnover dentro da tua empresa. O funcionário se sinta valorizado. A sua família pode recorrer a hospitais, fazer exames, clínicas especializadas. Então, essa é a segunda palavra, segurança. A terceira, planejamento financeiro. Aprenda a se planejar financeiramente. Nós podemos te ajudar. Para isso, eu preciso falar com você. Então, atende o time da CDTEC. Deixa a gente conversar com você. Eu tenho certeza que nós vamos levar conhecimento e fazer você pensar com outro prisma, de maneira inteligente,
e para que você consiga prosperar. Então, proteção, segurança, planejamento financeiro. Essa é a essência da CDTech, é isso que eu quero que fique aqui nesse podcast. E onde que nós podemos encontrar a CDTech? Quais os canais de comunicação? A gente tem site, né? Grupo CDTech, procura a gente lá. Redes sociais, a gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, no Facebook, também. Só procurar Grupo CDTech, vai estar essa logo aqui linda, você vai ver lá. E vai ser um prazer atender a você, empresário, a você também, pessoa física, quer contratar um plano de saúde, quer comprar o seu primeiro imóvel, tem aquele sonho, quer contratar, comprar o primeiro carro, contratar um seguro de vida importantíssimo para você, seguro de responsabilidade civil e muitos outros seguros, tá? A gama, o portfólio da CDTech é imenso. A gente pode te ajudar e muito. Tenha certeza que o nosso time está preparado e está esperando por você. Pacheco, mais uma vez eu te agradeço por esse enriquecimento de oportunidades, de entendimento, né, de tirar as nossas dúvidas, de passar a sua experiência para o nosso público que está nos assistindo. E estamos terminando aqui, é uma pena, né? Mas chegou ao final de mais um episódio do podcast do Resenha de Negócios. Eu aguardo você aí do outro lado até o nosso próximo podcast. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Grace. Obrigado ao podcast, né? O Estúdio Candelária, o Resenha de Negócios. Fantástico. Obrigado, Grace. Até breve. Tchau, tchau.